Olá, amigos internautas, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do programa Tempo Técnico aqui na Web TV do Jornal NH. Eu sou Gustavo Hermann e vou ficar na companhia de vocês nessa segunda-feira, dia 29 de junho. Hoje com convidados especiais, o José Dil, repórter especial do Jornal ABC Domingo, a Cláudia Coutinho, assessora de imprensa da VôleiSul Paquetá Esportes, e o Gilson Bernardo, Gilson Mão de Pilão, treinador do Sunburns do Japão e também diretor técnico aqui da VôleiSul. Boa noite para vocês, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Diria um patrimônio do vôlei brasileiro, né? O Gilson, né? Nossa, quando... Um orgulho nosso aí, gaúcho. Quando fala patrimônio, a gente está ficando velho. Né? Mas boa noite, é sempre um prazer estar aqui no Rio Grande do Sul, tá? É uma terra que eu adotei de coração e que, gente, os mineiros que me desculpem, não trocam o Rio Grande do Sul por Minas. Mineiro, mas gaúcho de coração, Gilson. De coração, de corpo, alma, de família, de filho, de esposa. Legal. Gente, a gente vai falar um pouquinho aí de Brasileirão, de Copa América também e de Liga Mundial de Vôlei e depois bater um papo aí com essas pessoas que tem várias histórias para contar pra gente aí. Vamos começar a falar de Copa América, só para lembrar, a seleção brasileira aí foi eliminada pelo Paraguai, né, nos pênaltis novamente. E o Brasil está fazendo bonito na Liga Mundial, mas no futebol está devendo, né, pessoal? Está muito ruim o futebol brasileiro. E tem uma coisa que me chama a atenção ao ver futebol. Ontem mesmo eu estava no Beira-Rio assistindo ao jogo do Inter, e aí eu sempre lembro do vôlei e de outros esportes. Eu sempre me questiono a questão do fundamento, porque o que erram de fundamentos básicos no futebol, cobrança de pênalti, passes, chega a dar uma dor. Assim. Uma geração que está um pouco abaixo do que a gente vinha acompanhando, né? Ronaldo, Rivaldo, Romário. E já que a gente está falando, o assunto hoje predominante vai ser o vôlei, né? Quem sabe o Thiago Silva, a gente não leva o Thiago Silva pro vôlei, né? Porque ele está ficando expert em tocar a mão na bola, até sem ver, segundo ele, nesse jogo de... Sim, ele não viu. Ele disse que não viu, né, ter tocado na bola, mas foi, assim como foi no jogo pela Liga dos Campeões do ano passado com o PSG, né? E aí, Gil, o Thiago Silva seria zagueiro da seleção ou tu acha que hoje ele está mais para jogador de vôlei? Bom, quando a gente é atleta, a gente faz o esforço para fazer o máximo possível, ninguém quer fazer papel de ridículo na televisão, seja qual que for, ainda mais com a camisa da seleção brasileira. Eu penso que ele é um garoto talentoso que poderia ser tanto jogador de vôlei como de futebol, como faz muito bem. Mas, trazendo um pouquinho na conversa da Cláudia, que foi muito boa, a questão do fundamento, eu acho que antes do fundamento tem comprometimento, né? A gente, quando entra com a camisa da seleção brasileira, por mais fraco que a gente possa ser tecnicamente, a gente supera em garra, em raça, em determinação, a gente come a grama no chão ou rasga o taraflex, a gente faz alguma coisa. Mas o Brasil precisa se reciclar, não é a pátria de chuteiras mais, né? E precisa ter humildade para saber que a gente tem que aprender com o pessoal lá fora e trazer de novo para dentro do nosso país. Felizmente, então, a seleção brasileira desclassificada da Copa América vai ficar só assistindo, agora já retornou do Chile para o Brasil. O pessoal que está de férias vai descansar, os outros retornam aí para o Campeonato Brasileiro, que é o nosso assunto aí agora. Vou falar um pouquinho de dupla Grenal aí, que final de semana foi positivo para ambas, né? O Grêmio venceu a primeira fora de casa, 2-1 sobre o Avaí. O Internacional venceu o Santos em casa. E a gente começa falando do Grêmio, que jogou no sábado, né? Importante vitória do Grêmio. Zé Dil, primeira vitória fora de casa. O Grêmio que mostrou, né, uma qualidade, venceu com um gol de cobrança de falta, inclusive, né? É verdade. Foi um golaço de um jogador que até é contestado pela torcida do Grêmio, né, mas que é um baita jogador. Eu acho que ele precisa de confiança, né? Mas o Grêmio realmente começa a encostar no G4, né? Eu acho Quinto colocado. Quinto colocado. Chegou a dormir no G4 nesse final de semana, verdade. de sábado para domingo, né? O Grêmio, nas mãos de Roger, também começando a vencer fora de casa, né? É um outro Grêmio, completamente diferente do Grêmio do Filipão, né? O Filipão, bem longe daqui, lá na China, não deve estar deixando saudades em nenhum gremista, né? Como é importante, né, a liderança, né? Eu estou do lado de um grande líder aqui, mas como é importante a liderança no comando de um grupo de atletas que sabe comandar, que sabe se impor, colocar um outro nível de entusiasmo na gurizada, né, do Grêmio, assim, muito legal a campanha que o Grêmio está fazendo com o Roger. Antes de mais nada, tem que
batemos naquela tecla da renovação, né? Acho que é uma geração nova de técnicos aí, o Roger, né? Ele está... Aquele aprendizado que ele teve, eu acho que o Filipão, ele teve sua parte na história. Importantíssimo, né? Importantíssima. A gente não pode deixar aqui os acontecimentos recentes, possa botar tudo fora que foi colocado pelo Filipão, a disciplina que ele botou no time, a garra que a gente sempre teve na seleção brasileira, pelo menos com o Filipão, quando ele esteve à frente do Grêmio. Eu acho que o Roger aprendeu aquilo ali com ele também, nessa parte que o Filipão estava aí. E colocou em prática um futebol moderno, está tentando botar em prática um futebol que ele está vendo agora, um futebol que está acontecendo no mundo, né? E isso é importante que dê chance para os novos talentos aparecerem. Com certeza. Essa coisa, os jogadores do Grêmio, eles parece que agora estão se sentindo mais tranquilos, né? Porque nada contra o Filipão, mas o estilo é diferente do outro, né? Essa coisa, o Roger é tão jovem quase quanto eles, né? O Filipão, eu não sei, o Filipão já ganhou tudo que tinha que ganhar. Eu não sei se ele tinha essa motivação, ou foi eu acho que foi o gremismo dele, mas realmente o Grêmio vive sob o comando do Roger um belo momento, assim, né? Não sei se vai ser campeão, não sei se vai lutar por vaga na Libertadores, mas com certeza o Grêmio é outro Grêmio, né? Claro que precisa de reforço, precisa de um centroavante, precisa de reposições para o meio, né? Mas é um novo Grêmio. É uma importante fase que vive o Grêmio, né? O Inter que está, agora falando de Inter, o Inter está tentando retomar de novo as boas atuações da Libertadores, e a vitória aí contra o Santos foi o que deu esse start para o Brasileirão. A Cláudia que acompanhou de perto ontem, gol do Valdívia. O Valdívia não comemorou muito, né? E fez uma partida meio aquém do que ele pode apresentar. Sim, com certeza, mas a própria vitória do Inter foi uma vitória no sufoco, né? Verdade. Porque ali o jogo estava de igual para igual, qualquer um dos dois times que fizesse o gol não ia ser nenhum demérito para o outro, porque foi uma partida realmente lá e cá o tempo inteiro. Eu acho que o Inter ainda está sentindo a falta dos outros jogadores. E vai continuar mesclando, né? E vai continuar mesclando. Era muito importante essa vitória, né? Essa vitória era fundamental, porque o Inter não podia ver os adversários dispararem, né? Agora com 6 pontos do líder, né? Enfrenta o líder agora, enfrenta o líder, pontos, né? Mas realmente o Inter se viu o D'Alessandro voltando, ainda precisando de embocadura, porque um mês fora, mas se viu de novo, né? O D'Alessandro é um jogador fantástico, né? Ele pode não estar na sua melhor fase física, técnica, mas a garra, aquele pique para se jogar, para cobrir, é impressionante. Assim, o D'Alessandro é realmente um jogador diferenciado, é o capitão do time mesmo. Até, Gilson, sobre D'Alessandro, ter um capitão, uma liderança dentro do time, qual a importância que tu vê dentro de uma equipe? Nós comentamos aqui um pouco antes aqui a questão de quando tu não tem a qualidade técnica, quando tu não tem a qualidade física, tu vai ter que buscar uma coisa mais, né? Essa coisa mais é o comprometimento, é a garra. E quando o adversário vê que ele é superior tecnicamente, mas que é difícil pela garra demonstrada pelo adversário, o jogo se torna difícil. Porque muitas vezes o pessoal joga futebol no Japão, né? Eles falam, o brasileiro vai lá, dribla uma vez, está na frente do gol, quando ele olha na frente, o mesmo cara que driblou lá atrás, está na frente dele. É verdade. Eles se entregam muito, então essa entrega faz com que a não qualidade técnica que eles tenham, a falta de qualidade técnica, ela tem que ser superada por uma coisa a mais. E eu acho que é isso que eu vi no D'Alessandro. E essa postura de um líder, de um capitão, faz com que os outros jogadores, se estejam em melhores condições técnicas, tenham a mesma atitude, e aí o time cresce. E eu acho que a gente já mudando um pouquinho para o assunto que vocês dois aí principalmente são especialistas mais falando de vôlei, acho que a questão do capitão, a gente pode ver muito isso, a questão de liderança do Bruninho dentro de quadra com a seleção brasileira, que vem levando aí a seleção vários triunfos, né, nessa Liga Mundial que o Brasil está disputando. Venceu a Austrália nesse final de semana, né, no sábado e domingo, 3-1 no sábado, 3-0 no domingo. Bem importante, né, para essa caminhada. O Brasil já está classificado para a fase final no Rio de Janeiro. Mas, Gilson, assim, Claudinha, vocês podem dizer, o Bruninho, jogador que é fundamental para essa equipe do próprio pai dele, que é o Bernardo.
Com certeza, o Bruninho ele tem tido um papel super importante dentro da seleção brasileira e assim como a gente vinha falando antes, né, também é um resultado de um trabalho de longos anos, né? Sim. Quando o Bruninho chegou na seleção, até tinha toda aquela história, é filho do Bernardinho e tal, mas ele se impôs com o seu jogo, com o seu talento, com a sua técnica e hoje é uma grande liderança da equipe. A questão do Bruninho é uma coisa fantástica, porque o Bruninho ele chega na seleção brasileira com o estigma de ser filho do Bernardinho, substituindo o Ricardinho, um dos melhores levantadores do mundo, na época considerado o melhor jogador do mundo, e que o Bruninho já era um cara consagrado no Brasil, ele já era, se não me engano, tricampeão brasileiro. Né? Então a dificuldade para o Bruninho hoje ele já é um cara que já é aceito pela população que gosta de vôlei como um cara talentoso, um cara que está lá pelos méritos dele. Mas algum tempo atrás ainda tinha essa coisa, ele é filho do Bernardinho, não é, essas coisas assim. Então, se tornou muito difícil para ele se moldar como capitão sobre um cara que estava na ponta do time, porque, ele só é capitão porque o pai dele quer? Ou porque ele tem costa quente com o pai? Não, ele demonstrou que ele é um rapaz de caráter, um líder que não precisa fazer força para exercer o seu carisma, a sua liderança, e isso acaba fortalecendo o lado do pai, que fica seguro para tentar fazer com que o time renda, sem se preocupar se é o filho dele está no banco ou está jogando. Eu acho que isso é igual muito com importante. todos, né? Seria isso, eu acho. A gente esteve aqui já conversando no toque Tempo Técnico com o Jorginho Schmidt, o Paulo Reze, né? Agora o Gilson, o Poleto. Assim, o Bruninho, é só elogios a gente ouve ao Bruninho, né? Unanimidade. Ele é uma unanimidade realmente. Se no Brasil nós tivéssemos pelo menos mais dois, no Brasil futebol, né? Nós tivéssemos mais dois Bruninhos, eu acho que a nossa seleção não estaria. Mas o Bruninho realmente é tudo isso, talvez e muito mais. Mas né? eu acredito que naquele time que o Dunga convocou, tem vários Bruninhos ali. Mas será que esses Bruninhos têm as chances de, perante outras estrelas, dar o seu brilho, dar a sua contribuição? Porque às vezes uma estrela ofusca a outra. E a gente sabe que, eu enquanto técnico, a minha maior dificuldade é gerenciar egos. Né? Enquanto tu está gerenciando egos, tu tem que tomar certo cuidado, porque eu fiz um curso que me proporcionou uma visão diferente. Eu fiz um curso de gestão de pessoas. Eu acho que todo técnico vai fazer um curso de gestão de pessoas. Porque isso ajudaria muito no grupo e até identificar aquela possível estrela, ou aquele possível jogador que poderia contribuir mais, mas está muito acanhado, muito tímido, até porque ele pensar que o espaço dele dentro da seleção é menor que o outro. E isso não, para a seleção brasileira, o espaço tem que ser igual. E Gilson, vai comentar bastante pra gente no próximo bloco aqui do Tempo Técnico, falar como é que tá a tua carreira como técnico lá no Japão. A gente vai para um breve intervalo, a gente já volta aí, fique conosco, nos aguarde. Novos programas, novas vinhetas e muitas informações. Na nova grade de programação da Web TV do Jornal NH tem esportes, saúde, entretenimento, debates e notícias para você viver melhor e ficar por dentro de tudo que é destaque na sua região. Tudo isso com atrações ao vivo e gravadas que podem ser acessadas no site do Jornal NH todos os dias. Assista e dê sugestões nas nossas redes sociais e também no WhatsApp pelo número 9362-0051. Desde 1957, aprendemos a fazer. Fazer diferente. Fazer de novo se for preciso. Nossa missão é promover o desenvolvimento das comunidades onde atuamos. Se somos líderes em 54 municípios, é porque vivemos a realidade de milhões de pessoas. Somos assim, conectados, comprometidos, atuantes. Somos multiplataforma. Somos o Grupo Sinos. Voltamos com o programa Tempo Técnico, agora sim, para falar com o Gilson, que está treinando
o time Sunbirds lá do Japão, um time que também fez parte da tua carreira como jogador, né, Gilson? Sim. Tava falando agora em off aqui, boa noite em japonês, pessoal de casa aí, Gilson. Minasan, konbawa. Olha. Quer dizer, todo mundo, Konbawa. Konbawa. Vai, Claudinha. Konbawa. Isso aí. A Claudinha mais louca, ela vai... A gente fez um cursinho rápido de japonês aqui no intervalo, Bom dia, né? nós não vamos Bom conseguir dia é meio dizer. complicado. A Mas gente não próximo tem programa. condições. Isso aí, na próxima sessão de aula a gente vai fazer bom dia. Fazer um curso de idiomas com o Gilson. Mas a minha estada no Japão, revivendo meus tempos de jogadores, né? Eu acho que foi uma passagem muito boa. 6 anos que estive lá, nós conseguimos, enquanto equipe, né? Não o Gilson, mas enquanto equipe, ser pentacampeões, né? Então isso por si só já escreve uma história na história do... E como treinador, esse ano também teve bons resultados aí, né, Gilson? E aí eu estava conversando contigo em off aqui, pessoal, poxa, eu tive um bom resultado também aqui na VôleiSul, no meu modo de ver, primeiro ano como técnico, pegar um time que foi feito nos 47 do segundo tempo. Eu tenho uma comissão técnica fantástica que me ajudou bastante. Eu acho que eu não fiz sozinho, mas essa coisa que encaixou, né, deu liga, que a gente fala. Então, levar uma final dessa Liga B, eu acho que foi importante. Aí eu vou para o Japão, convidado para ir para o Japão, com 1 ano de experiência de técnico, e falei assim, poxa, e agora? Será que tu consegue repetir esse resultado lá no Japão? Claro. Será que a comissão técnica diferente que tu vai ter lá vai conseguir assimilar a tua filosofia, o teu modo de agir? E, olha, eu fiquei muito feliz, surpreso em que a minha história lá me ajudou muito a fazer primeiro a credibilidade, a questão da credibilidade que nós falamos aqui. A credibilidade é uma coisa que ajuda ídolo muito. lá no Japão, né, Gilson? Tu é visto como ídolo lá no Japão, né? Eu acho que eu tenho meus minutos de glória. Isso ajuda muito. E aí, aliado a isso, você tem que também... Acho que toda pessoa que quer sair fora de um país ou da cidade... Eu, para vir para o Rio Grande do Sul, eu sou mineiro, né? Agora não mais, sou gaúcho. Mineirucho. Mais gaúcho do que mineiro. Eu falo isso, não tem, gente, não estou desprezando Minas Gerais, não é isso, gente. É que meu pai me disse uma coisa tão fantástica um dia que eu não vou abrir mão disso nunca. O lugar onde você tem amigos, oportunidade profissional, família, e tu consegue viver em comunhão com as pessoas, lá é teu lugar. Tu disse tudo. É importante. Né? Eu acho que isso é importante. Então, eu tenho algumas coisas dessas também no Japão, que são bem perto disso. Então, essa credibilidade, o estudar, o não achar que só porque for jogador em alto nível, tu vai ser um técnico de alto nível, tá completamente enganado quem está pensando nisso. Eu pego no pé do Roese para ele estudar, para fazer as coisas, o Roese está no caminho certo, ele tá pegando o gostinho da coisa. E ele agora vai passar uns dias aí com o Bernardinho agora. Sim. Eu tô morrendo de inveja dele porque eu não vou conseguir ir. Ia ser muito fantástico se eu pudesse ir. E ele, dentro dessa proposta que foi ir para o Japão, aí vem aquela dúvida. Todo mundo tem dúvida. Se vai dar um passo à frente, um passo muito largo nessa tua caminhada, ou se tu está no passo certo. E eu acho que foi o passo certo. A equipe lá estava em 6º lugar, a gente conseguiu, com aquela equipe que tinha lá, são todos jogadores, a comissão técnica foram jogadores comigo, então a gente já tinha uma afinidade. Conseguimos levar um time de 6º para a final do campeonato. E na segunda Copa mais importante do país, nós somos campeões. Então acho que eu posso dizer à luz, eu sou técnico em 2 anos, chegou em todas as finais. Então, e tu volta quando para o Japão agora, Gilson? Eu volto dia 15 de julho para o Japão para preparar para a próxima temporada, para a pré-temporada. E eu vou ter uma aula de voleibol para mim, porque a seleção polonesa vai estar antes da World Cup, que vai ser no Japão, vai estar 1 semana nas dependências da Santori, e eu vou estar acompanhando o Antigá, acompanhando toda a seleção. Mas, eu acho que vou estar com... Vai estar com o Bernardinho, mas vai estar, não sei o nome. Eu vou estar com o campeão mundial, o Antigá. E quando que tu vai trazer o teu time fazer uma exibição aqui no Hamburgo? Eu tô querendo levar o Unisul para a VôleiSul, Unisul. Eu quero levar o Unisul. Volta o Unisul. A VôleiSul, eu tô querendo, se eu puder, levar a VôleiSul para fazer a primeira viagem internacional no Japão. Que interessante isso. Vamos, eu e o Thiago já estamos pensando, bolando como fazer isso aí. Eu acho que é importante a gente romper algumas barreiras e levar esse projeto tão bacana
levar a cidade de Novo Hamburgo, representar lá no Japão. E até porque o Brasil e o Japão têm uma relação muito legal. Até agora, nos últimos dias, a seleção brasileira feminina fez 4 amistosos aí, os 120 anos da imigração. Essa relação é muito bem legal, próxima, né? Muito próxima. Mas, ô Gil, queria comentar contigo e né, essa dupla aí conquistou há 20 anos aí, tá aos 20 anos Não do fala 20 título anos, da... não. Fala no passado. Mas isso são coisas faz importantes pouco que a gente tempo, tem que pouco lembrar tempo. disso. 20 anos do título da Frangosul Ginástica, Claudinha, assessora já também na Esses época, tijolinhos né? da conquista E Claudinha da Frangosul tem deve a ter mão muita deles. história para contar desse cara que tá do teu lado aí. Eu né? acho que esse título que a Frangosul Ginástica ganhou em 94, 95, a primeira Superliga, antes era Liga, né? ele foi um marco no vôlei gaúcho, porque foi o primeiro título nacional já numa outra fase do vôlei brasileiro já num processo já profissional, já com medalha olímpica. Então foi realmente, colocou o vôlei gaúcho num outro patamar. E a história daquela equipe, assim como outras histórias, como a da Vôlei Sul, que está começando agora, já está indo para a sua 3ª temporada, não começa de uma hora para outra. Claro. Ela foi uma caminhada também com um grupo de jogadores que deu liga. O Gilson estava falando ali, a Frangosul, naquele ano, ela não era... A equipe não era nem candidata ao título, mas foi com muito trabalho, com muita garra, com muita vontade que se chegou ao título. E lá em Suzano, o jogo final, né? Lá em A Suzano. própria vinda do vôlei para Novo Hamburgo, né? Foi toda uma batalha, né? Foi uma luta. Quantas vezes o Jorginho, né? Essa coisa. Tem uma coisa nos bastidores aí que as pessoas não... O torcedor normal não consegue chegar. Porque sempre houve uma rivalidade em Montenegro e Novo Hamburgo. Que a Frangosul, na verdade, é uma fábrica de Montenegro, a empresa de Montenegro. Sim. E muita gente de Montenegro achou que foi uma traição a Frangosul vir para Novo Hamburgo. Mas na verdade... Essa é a verdade no vôlei, né? No vôlei. Mas na verdade o Jorginho, o João Fernando, o Haas também, conseguiram fazer uma coisa fantástica. Em prol do esporte, em prol de uma coisa de alto nível, em prol de um bem maior para o Rio Grande do Sul, para o esporte, voleibol no Rio Grande do Sul, deixar de lado esse bairrismo regional e trazer essa parceria, que é um clube de tradição ginástica, uma empresa solidificada que era a Frangosul. E deve ter histórias, que apesar dessa rivalidade, deve ter algumas histórias bem bacanas aí. Paulo Roese também naquele grupo lá, o cara fala sempre bastante desse título. Podia lembrar alguma história engraçada aí, Cláudia? Tu lembra de alguma coisa? Não lembro de histórias Passou algum engraçadas, problema com esses caras aí? Eu não lembro de histórias engraçadas, eu lembro de jogos fantásticos que a gente teve aqui na ginástica. Lotadinha a ginástica. Coisa que a gente está precisando ainda com a Vôlei Sul, né? Na época era possível, era permitido, se colocava arquibancadas móveis no fundo da quadra. Os dois fundos. Né? Então eram jogos fantásticos, assim, de muita entrega e foi engraçado, eu não lembro. Eu lembro também da final lá em Suzano, toda a garra do capitão Carlão, que teve uma torção, uma fratura no tornozelo. Ele jogou achando que era uma torção, e depois foi ver que era uma fratura, jogou a partida toda a final, assim, realmente entrou para a história aquela partida. Tem a questão esse revival que a gente aqui está lembrando de coisas. Eu vou levar uma coisa engraçada aqui que aconteceu assim. E essa coisa engraçada passa. A gente estava voltando no avião, já estava dentro do avião, e o Roese, sem vergonha, ele comprou um macaquinho com um charutinho, com um suspensório bem fortezinho e com um charuto na boca, e estava no fundo do avião. E eu já tinha visto ele comprar esse macaquinho e olha, ele comprou esse macaquinho para mim, agora é racismo, vou processar ele. E aí eu comprei um bulldog, tudo a ver. Que é a cara do Roese. Por favor, vocês aí, ó. Olha o Roese bravo, que nem um bulldog. Olha aí, Roese. E aí eu comprei um bulldogzinho e fiquei na casa. Aí ele, oxe, olha que eu tenho pra ti. Aí quando eu botei o bulldog na frente dele, o pessoal foi abaixo, né? Saiu pra culatra. Só imagina. E aí ele começou a rir, a gente, poxa, aquela equipe realmente foi uma equipe que demonstrou que quando você quer mais, você pode.
E quando você se julgar inferior, você vai ser sempre inferior. Nós não se julgávamos inferior a ninguém. Quer ganhar da gente? O Jorginho falava, na quadra, nós vamos dar 110%, porque se der 100... Olha, e a ginástica Frango-Sul ganhou de um grande adversário, né? Sim. Meu Deus, o Suzano era do Navarro. O Navarro chegava a ser irritante o que Navarro, aquele time bom, né? E não, a ginástica Frango-Sul foi lá e buscou. E o que foi, né? A chegada, aquela chegada num domingo de manhã, apoteótica, né? Aqui no carro de bombeiro. Meu Deus, cidade toda na rua, né? No Brasil não vi. Olha, é de arrepiar. Parecido. Todo Novo Hamburgo gosta de vôlei, né, Gilson? Que coisa. Olha, aquela coisa que a Claudinha falou que daquelas filas na quadra para 2 horas antes do jogo, aquele monte de gente, telão fora do ginásio. A VôleiSul vai chegar. O projeto da VôleiSul é um projeto que tem continuidade, é um projeto que está muito bem gerido por um grupo gestor, tá? O Robson Miranda da Valderez, o João Fernando Ratz, que também era da Frango-Sul. O Thiago Peter, tá? O Márcio Jung. São gente do esporte, gente que tem vivência em gestão. Então é um projeto que cada ano que passa vai ver o time da VôleiSul um time mais forte. Claro. Um time que vai trazer mais gente e vai reviver aquele Veio para ficar. E a VôleiSul esse ano está se reforçando. Meu Deus. Só para a gente dar uma paradinha, a gente vai mostrar um vídeo aí do novo reforço que chegou à seleção brasileira, aí, foi medalha de prata com a seleção brasileira em 2008 em Pequim, nas Olimpíadas, né, o Samuel, e a gente vai ver o que ele falou na apresentação hoje à tarde aqui na Sociedade Ginástica. Faz 2 anos atrás, de me retirar, de cuidar da lesão e depois, se as coisas tivessem melhores, voltar a jogar. Foi o que eu fiz e acabou dando certo. Obviamente não tenho a mesmo vigor físico e talvez não seja o mesmo jogador que eu era antes da lesão. Mas as coisas têm melhorado, eu estou me sentindo confortável de novo para desempenhando as minhas funções em quadra. Falei com o Bernardo, ele já me conhece, né? Foram 4 anos na seleção, ele já conhece o meu perfil, eu expliquei para ele, né, que enfim, eu vinha lutando contra essa lesão, ele sabe também, acompanha de longe. E eu expliquei que eu não poderia estar agora servindo a seleção brasileira porque seria arriscado. Então tá aí a entrevista com o Samuel Fux, feita hoje à tarde, estive na Sociedade Ginástica, mas quem vai contar pra gente os detalhes dessa equipe que está sendo montada, Gilson, está no Japão, mas está sabendo de tudo que está acontecendo aqui, né? Não, eu tenho estado em contato com o pessoal sempre, diariamente, né? Eles apesar do Japão. Reunião via WhatsApp, conferência. Fazemos, lógico. Essa montagem da equipe foi montagem feita, a gente fala, não foi a 4 mãos, foi a 12 mãos, né? Porque tem 5 gestores mais o Roese, né? E ainda mais a comissão técnica também. Claro. Mas o Samuel, olha, uma grande aquisição para a VôleiSul, um moleque que teve um problema sério no ombro e teve um tempo afastado e já fez um grande campeonato no ano passado, sendo convocado pelo Bernardinho. Claro. Ele pediu dispensa para que pudesse realmente estar bem, voltar por cima. É um mineirinho, né? Come quieto, bem tranquilo. É um rapaz que tem sim, um caráter coletivo muito bacana. Eu acho que ele veio para crescer junto com o projeto e, se Deus quiser, a gente quer ter ele por muitos anos aqui na VôleiSul. E a Claudinha estava segurando a informação aí do Samuel, enchia o saco dela para me dizer quem é que era. Quando a gente trabalha na área de comunicação de uma equipe, a gente às vezes não pode sair dando furo por aí. Né? Então, mas eu queria só retomar, eu acho que eu entrei no projeto da VôleiSul desde o seu início, a convite do Gilson e do Thiago. E uma coisa que me chama muito a atenção é a questão da gestão, a questão do planejamento. Quando eles me chamaram, eles me mostraram o projeto, o que eles estavam pensando ano a ano, quais eram os objetivos, o que eles buscavam alcançar. Então, realmente, eu acho que isso é o que falta no esporte brasileiro, de uma forma em geral, é tu pensar com essa cabeça de gestão, é traçar tuas metas, montar tua equipe de acordo com aquilo ali, com o que tu está buscando e saber que tem que ser um passo de cada vez. Claro. Não existe belos resultados em curto prazo. Está crescendo também, né? Essa questão da gestão esportiva está crescendo bastante, o mercado está em constante ampliação.
Gente, eu queria muito agradecer vocês, desejar aí tudo de bom para a VôleiSul essa temporada, que está se apresentando agora, segunda quinzena de julho, né, Cláudia? Exatamente, provavelmente dia 20 de julho a apresentação da equipe já começa os treinos para o gauchão. Legal. Todas essas informações aí vão estar também no Jornal NH de amanhã. A gente agradece e agradeço vocês principalmente terem vindo, né, tirar um tempinho pra gente. A gente que agradece o convite, é um prazer sempre estar aqui com vocês. Legal, obrigado. E deixar bem claro aqui que o Grupo Sino sempre foi muito parceiro da gente. Muito parceiro. E, olha, pode ser de madrugada, de manhã, de dia. Fala, Gilson, vamos lá, eu tô aqui porque parceria é isso aí. Legal, muito legal, Gilson, muito obrigado. Bom retorno ao Japão e boas glórias também lá pra ti. E o Gilson vai se despedir, dar uma boa noite em japonês, né? Eu posso dar boa noite como um konbanwa, né? Mas eu posso também fazer um bom descanso para quem está trabalhando e o pessoal que trabalhou. Oyasumi nasai. Isso aí, então tá, gente. Com boa noite aí, desejos do Gilson, a gente agradece a participação. Gil também, muito obrigado. Voltamos na próxima segunda-feira, muito obrigado. Tchau, tchau.